Então é isso aí, pessoal que está chegando agora, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão hoje aqui conosco. Esse é o nosso primeiro workshop de louvor e adoração. Eu fico feliz demais em contar com a presença de todos vocês. Tem pessoas aqui que eu ainda não conheço, que foram chegando. E creio que em breve a gente vai ter uma oportunidade aí depois para você se apresentar, falar de qual igreja você pertence, de qual igreja ou em qual cargo da sua igreja você está envolvido. Eu quero apresentar aí o pastor Kelmer. Kelmer é um amigo querido, ele é pastor na primeira igreja batista do Parque Boa Esperança. Nós estudamos juntos no Seminário Teológico Batista do Grande ABC, aprendemos juntos a entender de uma forma abrangente todo o trabalho ministerial e todo o cuidado da igreja, e acabamos seguindo caminhos diferentes, né, propostas diferentes, mas o pastor Kelmer tem aí muito conhecimento, muita bagagem, acabou fazendo muitos cursos, e por isso, além de pastor, também ele é músico, ministro de louvor na igreja onde ele está inserido. Estou vendo aí o Bruno, o Cássio, então aí tem outras pessoas que também estão chegando, que são da igreja do Kelmer, em qual ele pode falar melhor, até contar, relatar essas experiências. Daqui a pouco ele vai estar aí falando com a gente. E também estamos com a equipe de louvor da Igreja Batista em Vila Primavera aqui. O Alcides, o nosso ministro, o Wellington, Silas, Marcelo, todos que estão aqui inseridos, Thiago Jambor, a Jéssica que está a caminho também, então todos eles também estão inseridos. E aqui também temos alguns membros também interessados também nesse projeto, que é a Bia, estou vendo a Célia também aí com a gente também. Boa noite, Célia, a Cleide. Temos algumas pessoas também que estão aqui envolvidas, que gostam também desse momento, dessa participação, e por isso eu agradeço desde já aí a sua presença nesse lugar. Como é que estaremos dividindo esse momento, esse encontro, né, para ficar bem dinâmico? O pastor Kelmer vai estar agora falando, vai estar aí expondo aí o que ele preparou, ele tem slides, ele tem todo o material, e aí eu vou pedir gentilmente para você guardar a sua dúvida, para você deixar aí registrada a sua dúvida, tudo que o pastor Cameron for falando, você guarda isso, e depois aí do momento, eu acredito que ele vai ter aí uns 40, 50 minutos, ele comentou comigo. Após esse momento, a gente vai estar abrindo para as perguntas, você pode abrir o microfone, ou se você tiver vergonha de falar, você pode colocar no chat, tá? E aí, nesse sentido, a gente vai estar aí, a gente não, o pastor Kelmer vai estar aí respondendo essas perguntas, tá? Então, anote tudo aí direitinho. Com certeza, eu sei que ele vai ter muita coisa legal para falar. Vou pedir gentilmente para todos deixarem os microfones fechados para não ter ruídos, tá? O cachorro latindo no fundo, a mulher batendo em você, as panelas indo em você. Então, deixa assim tudo fechadinho para a gente manter também esse ambiente um pouco mais clean para o pastor Kelmer se concentrar também na sua apresentação. Então, Kelmer, tá com você, que Deus abençoe, vou fechar meu áudio, vou ficar aqui em stand-by, vou desligar minha câmera, se você quiser também desligar, fique à vontade, mas vamos estar então aí, ouvindo aí o que o Kelmer vai falar pra gente. Valeu. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre louvor e adoração, algo que eu tenho muito apreço. Esse ano fazem 30 anos que eu faço parte de ministérios de louvor, né? Então, desde os 11 anos, eu toco, canto, ministro, faço alguma coisa no Ministério de Louvor, e falar um pouco sobre esse tema, sobre louvor e adoração, para mim é algo incrível, uma oportunidade única, né? Em todas as vezes que eu falo, como o Rodrigo me apresentou, eu sou o Kelmer, né? Sou pastor aqui da PIB do Parque Boa Esperança, pastor auxiliar, que trabalho na área de adoração e de ensino aqui da igreja, também a parte técnica, e também sou mentor da parte de louvor e adoração de 2 igrejas lá em Mogi das Cruzes. Então, a gente está começando esse trabalho agora, e eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência aí na parte de louvor e adoração, tá? Então, como o Rodrigo falou, a gente vai dividir isso agora na primeira parte. Eu vou falar um pouco sobre o conceito de louvor e adoração, depois a gente vai para a parte prática e depois a gente vai para as perguntas e respostas, tá bom? Se você tiver alguma pergunta teológica sobre louvor e adoração, você pergunta para o Rodrigo e o Rodrigo te responde,
tá? A parte prática, eu posso responder algumas coisas que eu não souber responder, meu amigo Bruno Peixoto está aqui para ajudar também, tá bom? Mas vamos lá. Se a gente fosse responder agora, você aí no seu lugar, se você tivesse um papel ou caneta e falasse assim, louvor e adoração você escreveria o quê? Pode escrever aí no chat, enquanto eu vou compartilhando a nossa tela de apresentação. O que você escreveria? Louvor e adoração talvez, adoração ou louvor seja caracterizada pela simplicidade intuitiva que a gente tem do que mas também da complexidade filosófica que também tem a palavra. É mais ou menos como a gente denominasse como se fosse amor. O que é amor? Todo mundo sabe o que é amor. Mas quanto mais você tenta definir o que é amor, mais difícil se torna a tarefa de você compreender. E assim também é adoração. Adoração, todo mundo sabe de algum jeito o que é adoração, o conceito de adoração. Mas o quanto mais você tenta definir o que é a adoração, assim como é amor, mais difícil se torna essa tarefa de definir o que é adoração. E quando a gente pensa em adoração, a gente pensa logo no culto que a gente faz aos domingos, no culto que a gente faz às quartas-feiras, ou nas programações especiais que a gente tem na igreja, e por aí vai. Mas quando a gente fala de culto, a gente precisa ter uma noção um pouco diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, quando a gente fala de culto, a gente precisa entender que o culto envolve o relacionamento, a atitude, o ato e a vida. Primeiro, relacionamento com Deus. Atitude, a minha atitude em adorar. O momento em si, que é o ato, e a vida de adoração. E eu defini adoração mais ou menos assim, só para a gente entender um pouco. Louvor ou adoração? Louvor é a expressão de adoração e reverência a Deus. É reconhecer sua grandeza, bondade e misericórdia. É uma resposta do coração que vê a majestade de Deus e não pode deixá-lo de exaltá-lo. Se você for ver essa pequena frase que eu coloquei sobre louvor e adoração, você vai entender que nessa frase está composta aquelas 4 vertentes, ou aquelas 4 coisas que envolvem o culto. Relacionamento, a expressão, a reverência a Deus, a atitude, que é reconhecer a grandeza de Deus, a bondade e a misericórdia, o ato, que é a resposta do nosso coração a Deus, e a nossa vida, que não pode deixar de exaltá-lo em nenhum momento. Então, o problema é que quando a gente olha para a igreja, e o problema maior, talvez que a gente encontra na igreja, é que muitos adoram o louvor e esquecem de adorar a Deus. Eu vou repetir para você marcar aí no seu coração. Muitos adoram o louvor e esquecem de adorar a Deus. É mais ou menos como se uma pessoa estivesse contemplando pela primeira vez o pôr do sol, numa praia linda e maravilhosa, ou o pôr do sol, ou o nascer do sol. Ela contempla aquele pôr do sol pela primeira vez e ela fica maravilhada com aquilo tudo, e aí, ao invés de ela contemplar o sol ou aquela natureza toda, ela começa a contemplar o reflexo que o sol está fazendo no rosto dela, e ela começa a tirar foto, e ela para de contemplar aquilo para de viver aquele momento, para ela adorar a si própria, ou para ela olhar para si mesma. Então, muitas vezes a gente faz do louvor, ou dessa apresentação que a gente chama de louvor na igreja, um momento que a gente adora a nossa banda, a nossa voz, o nosso talento, e por aí vai. Muitos
em muitas igrejas, adoram a apresentação, a música, e esquecem que o centro da adoração é o próprio Deus. O centro da adoração é o próprio Deus. E para que isso aconteça, para que Deus seja o centro da nossa adoração, a gente precisa esquecer um pouco de nós mesmos e nos concentrar naquilo que Deus quer. Não é para a gente ficar cantando sobre e como conseguir adorar a Deus, mas a gente realmente precisa viver essa adoração na prática. Uma adoração devidamente comprometida, uma adoração que molda os nossos corações e que molda a nossa vida por completo. Então, quando a gente fala sobre adoração, não é algo apenas que a gente entrega aos domingos, mas é algo que eu vivo durante todos os dias do meu dia. E quando eu concentro o próprio Deus como centro da minha adoração, eu coloco Deus como esse centro e eu acabo sendo mais piedoso, eu acabo aprendendo a adorar verdadeiramente e acabo colocando o meu ego de lado, o meu gosto de lado, as minhas preferências de lado, porque o meu objetivo principal é adorar a Deus. E quando a nossa adoração individual é centrada em Deus, e a gente começa a viver essa adoração centrada em Deus e não nas coisas que a gente faz, a gente consegue compartilhar essa adoração e viver uma adoração comunitária junto com a igreja. Então, a adoração, quando a gente fala de adoração comunitária na igreja, a gente precisa entender ou se tem essa adoração individualmente, ou você não consegue ter essa adoração que a gente chama de adoração coletiva. Por quê? Porque o louvor, a adoração, primeiro, edifica a igreja. Segundo, fortalece a nossa fé e promove a unidade dentro do próprio corpo, dentro da própria comunidade. A adoração também nos faz lembrar das promessas de Deus para nós. E ela também nos encoraja a permanecer firmes na fé que a gente está vivendo. Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 5, versículo 19 a 20, você vai encontrar o contexto bíblico para isso. Então, você tem cinco formas ou cinco características do louvor congregacional ou do louvor, quando a gente concentra o nosso louvor em Deus e a gente começa a ter essa adoração comunitária. Uma adoração que edifica, uma adoração que fortalece a fé, uma adoração que promove a unidade, uma adoração que lembra das promessas de Deus e uma adoração que firma a nossa fé em Deus e na palavra de Deus juntos, em comunidade. E aí talvez você possa se perguntar assim, tá, Kelmer, é tudo muito bonito, muito lindo, talvez, não sei se teologicamente legal, mas aí depois o Rodrigo com a coisa me corrija. Mas como a gente vai fazer isso na prática? Como a gente vai ter um louvor na prática, na nossa comunidade, que você possa falar assim, não, o louvor aqui da primavera, hoje foi show, hoje foi legal. A igreja se envolveu. Como a gente pode fazer isso? Então, eu quero compartilhar com vocês 3 coisas. A gente vai falar sobre o louvor contagiante, sobre a atmosfera atrativa para uma banda e sobre repertório. Então, vamos lá. Primeiro, o louvor contagiante. O nosso propósito como músicos e como ministros ali na igreja é realizar uma mudança de cultura, onde a igreja não apenas cante ou bata palma, mas que a igreja viva realmente uma experiência com o Criador através da música. Como posso fazer isso, pastor? A gente tem várias, não sei se posso dizer técnicas, mas vários conselhos para dar para vocês. É mais ou menos assim. Pensa que a igreja não é apenas o público que você quer atingir, mas
que a igreja precisa se sentir como parte do palco aonde você está inserido com a sua banda. A harmonia, o sentimento que a banda tem, precisa ser transmitido para a igreja de um jeito que a igreja se sinta parte daquilo. Como você se sente parte da sua própria família. É como se a gente estivesse tirando a banda do palco e colocando a banda dentro da igreja, junto com a igreja. É mais ou menos nisso que eu quero pensar com vocês. E para isso, a gente precisa criar uma conexão com a igreja. E como a gente pode criar uma conexão na igreja onde o nosso público-alvo é diversificado? Por exemplo, na minha igreja, eu tenho pessoas de 60 a mais, de 70 a mais, eu tenho pessoas de 50, 40 anos, tenho jovens de 20 a 30 anos, 35 anos, tenho adolescentes, crianças. Como que eu vou fazer essa conexão com a igreja? Como eu vou criar essa conexão? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para que a gente possa criar essa conexão com a igreja, para que a gente possa realizar esse nosso propósito, de que a igreja não apenas cante ou bata palma, mas que verdadeiramente ela tem uma experiência real com o Criador através das canções. Tudo bem até aqui? Beleza? Então vamos lá para os nossos pontos para a criação de conexão com a igreja. Primeiro, lembre-se que você não é e nunca será alguém que as pessoas vão olhar para você e as pessoas vão falar assim, nossa, que músico top. Mesmo que você seja. As pessoas não estão ali para admirar você. Então, por isso, evite introduções, interlúdios, solos muito grandes. Porque isso não chama a atenção para o centro, que é Deus. Chama a atenção, às vezes, para você. E aqui eu não estou falando que você não pode fazer um solo legal, que você não pode fazer uma virada legal, que você não pode fazer um arranjo legal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você evitar grandes introduções. Vou dar um exemplo simples que a gente fez aqui na igreja. Tem aquela música, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. A música é incrível. A primeira vez que gravaram foi no Vineyard e a participação especial era do Juninho Afran. E ele faz um solo naquela canção, naquela música, naquela versão, de uma forma incrível. O Rodrigo, mais do que eu, sabe, né? É até difícil fazer esse solo. Você vai lá e faz o solo, mas o destaque era a participação musical do Juninho Afran no Vineyard. Para isso eles gravaram aquela música. Só que como a gente vai fazer isso na igreja? Se às vezes eu não tenho capacidade técnica de um guitarrista e eu preciso envolver a igreja nisso, o que eu faço? Eu vou atrás de uma versão diferente. É o que nós fizemos na nossa igreja. Enquanto a gente não achou uma versão que seria comunitária, tirando esse solo monstruoso do Juninho, a gente não cantou essa música lá no Boa. Por quê? Porque essas introduções e interlúdios muito grandes que levam a atenção das pessoas para uma pessoa específica ou para uma figura específica, tira o centro, o olhar do centro das pessoas, que é Deus, para uma qualidade específica da pessoa. Outra coisa muito importante, evite essas introduções, esses interlúdios enormes. Não tente imitar alguém, né? Juninho Afran é único, e ele faz aquele solo de maneira única. Outra coisa, usa a tonalidade acessível para a sua congregação. Pensa nisso. Nem toda música, nem toda canção ou música gospel que a gente canta é acessível para a nossa igreja. Muitas vezes está cantando uma música num tom de Aline Barros e a igreja não aguenta. E talvez nem você aguenta.
E aí o que acontece? A igreja não canta. A igreja não canta. Você precisa mudar a tonalidade se for necessário. Porque muitas vezes a música é feita para um certo cantor, que alcança as notas. Por exemplo, uma música do Leonardo Gonçalves, Acredito, lá que ele canta, né? Que é uma versão do News Old Boys. Ele canta num agudo lá em cima. O que a gente faz? A gente desce a tonalidade dela para a gente se tornar acessível para nós. E para se tornar acessível também para a igreja. E por conta disso, quando você escolhe a tonalidade certa, você começa a fazer com que a igreja participe mais daquilo que você está fazendo. Por quê? Porque a música, um momento de louvor, não é como se você estivesse escrevendo uma dissertação e falando assim, ponto 1, música 1, ponto 2, música 2, ponto 3, música 3, acaba, entrega para o pastor. Não, não é isso. Nem a mensagem é uma dissertação. A música, assim como a mensagem, eu vejo assim que ela deveria ser mais como uma história que a gente conta. Como se fosse um script de um cinema. E é mais ou menos assim. Você começa cantando algo que vai terminar lá no final com a mensagem do pastor e uma música final para você, para todo mundo ir embora depois. E a música nada mais é do que essa entrega de uma história, de uma história que você vive ou que você viveu para você entregar isso para a igreja. E você não consegue fazer isso se você conduzir a igreja num modo todo linear, assim, ó. A música, ela funciona mais ou menos assim, como se fosse um avião. Você decola, mantém a base, desce e entrega para o pastor. Independente da sua liturgia de culto. Sua liturgia de culto pode ser mais contemporânea, menos contemporânea, mas a música congregacional é assim. Você decola, passa aquele momento voando e depois desce e entrega para o pastor. Então, a gente não pode fazer do nosso momento de louvor e adoração um, uma, um momento que a gente vê muito, né, nos clipes por aí, um momento de fazer do culto um show, por exemplo. Eu tenho uma igreja que eu faço mentoria, já fazem uns 3, 4 meses que eu estou com eles, e a primeira coisa que você chega na igreja, você percebe aquela escuridão. E aqui eu não estou criticando a igreja da parede preta, tá? Até porque gosto. Mas a crítica é no conceito. Por quê? Quando você escurece tudo ao seu redor, público ao seu redor, parede atrás, precisa ter um conceito. O conceito é iluminar bem, para que as pessoas, o foco esteja ali nas pessoas que estão fazendo aquela apresentação ou fazendo aquele louvor, aquela adoração. Porém, só que a maioria das igrejas não tem a maioria das igrejas que pintam a parede de preto, elas não têm essa concepção. Elas pintam a parede de preto porque todo mundo pintou a parede de preto. E aí, a iluminação é péssima. Aí o povo fica parecendo um monte de panda, né? Com o olho tudo assim, ó, parece que está cheio de olheira, né? Por quê? Porque estão tentando fazer aquilo que todo mundo está fazendo. E a gente não pode fazer do nosso momento de louvor e adoração como se fosse um show. A gente precisa contar uma história, a história de Deus, decolar nesse avião, celebrar ao Senhor o quanto a gente pode, mas também refletir naquilo que a gente está cantando, que a gente está adorando, e entregar para o pastor um clima, ou vamos dizer assim, um ambiente favorável para que o pastor chegue, vá lá e pregue aos corações. A gente tem que entregar para o pastor corações aquecidos. Corações aquecidos. Essa é a terminologia certa, corações
aquecidos. E para você entregar esses corações aquecidos, a gente precisa da interação com o povo, da interação com as pessoas que estão ali, querendo ou não, olhando para nós, nos vendo. Elas estão ali para adorar ao Senhor, sim, mas elas estão olhando para você. Você que toca, você que canta, você que ministra, estão olhando para você. E não adianta você chegar lá na hora do louvor com a cara fechada e amarrada assim, ó. Irmãos, boa noite. Vamos cantar o hino 426. Fique de pé no seu lugar. Não adianta. Não adianta. Talvez isso tenha funcionado muito no passado. Hoje não funciona mais. Você precisa ter uma expressão, um sorriso no seu rosto, uma comunicação visual que as pessoas possam olhar para você e você possa contagiar a vida dessas pessoas. A gente também comunica através das nossas mãos. Por exemplo, se você está indo lá cantar, vou até ficar um pouco mais para trás, e a sua mão não está aqui, aqui, ou em qualquer parte do seu tórax para cima, está errado. Por quê? Porque você não está transmitindo nada. As pessoas hoje, elas estão carentes de afeto, de sorriso, de abraço. Uma coisa que acontece muito nas igrejas, muito, 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 parece que a gente tem medo do público, medo das pessoas. É aí que acontece. A gente põe um púlpito na frente, dá uns 4 passos para trás e fica lá atrás. E aí a igreja já está uma distância gigante da gente, porque ninguém fica olhando assim, né? A igreja está uma distância da gente e a gente fica lá atrás. Qual o contato visual que as pessoas têm com a gente? Nenhum. E aí as pessoas não estão olhando, e você não está comunicando nada visualmente, nada com suas mãos, você não está fazendo sua expressão, e mesmo que você esteja fazendo, as pessoas não estão vendo. Não estão vendo. Então, quer uma dica? Quer uma dica? Arranca o púlpito de vocês de lá, ou de qualquer igreja aí, arranca e põe só na hora que o pastor vai pregar. Vai para frente. Vai para frente, no fim, encostado lá na parede, tocando, sentado. Outra coisa, né, que acontece muito. Músico tocando sentado, tirando baterista, o resto tem que tocar todo mundo em pé, gente. Para expressar aquilo que você está fazendo, o seu sentimento daquela canção, né? Então, uma comunicação visual, uma comunicação com as mãos lá na igreja, a gente, além da comunicação visual, de estar mais perto das pessoas, a gente escolhe uma paleta de cores, né, para a gente estar ali todo final de semana, uma paleta diferente. Para quê? Para comunicação visual, apenas para isso. Porque, pensa só, tá todo mundo lá de preto, e aí parece uma irmãzinha de cor de rosa. Qual vai ser o centro das atenções? A música ou a irmã de cor de rosa? A irmã de cor de rosa. Por quê? Porque a gente está numa geração visual. Na sua rede social, você mais lê ou você mais vê uma imagem, curte, compartilha ou faz assim, ó, imagem. São poucas pessoas que vão chegar lá no vídeo do pastor Rodrigo e ver o vídeo inteiro e olhar o que ele escreveu embaixo. São poucas pessoas que vão fazer isso. Se curtir, tá bom. Se comentar, então, é para glorificar de pé a igreja, né? Aí tá bom demais. Então, tudo é visual. Tudo chama a atenção das pessoas. Então, por isso que lá no Boa a gente trabalha com tenta trabalhar essa uniformidade na comunicação visual. E a identificação das pessoas que estão ali. Porque muitas vezes a gente usa uma técnica, eu posso dizer assim, uma técnica, entre aspas, inconsciente, que a gente fica olhando para um monte de canto e a gente não olha no olho da pessoa. Eu estou com uma pessoa na minha frente, que eu conheço, que eu sei quem é,
e eu não consigo olhar na hora que eu tô louvando, que eu tô cantando uma canção. Eu fecho meu olho, imagino que eu tô em Nárnia, e as pessoas que se virem com as suas próprias, com seus próprios sentimentos. Não, não é assim. E aqui eu não estou falando que você não pode fechar o seu olho e adorar, levantar suas mãos. Não, 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 não. Faça essa comunicação visual com a pessoa. Identifique as pessoas que você está falando ali, tá? Agora, para quem é ministro de louvor, eu vou dar uma pancadinha bem de leve. Ministros de louvor, por favor, não é só porque eu sou pastor, mas não preguem. Quem prega é o seu pastor, não você. Como assim? Eu não tenho que falar na música? Não, nem todas as músicas você precisa falar. Quem prega é o seu pastor, não você. Lembra da ilustração do avião? É mais ou menos assim, ó. Aqui eu não estou propondo liturgia, tá? Só estou falando das canções. Quando a gente tem uma abertura, a gente tem uma música de abertura, música de celebração, música 2, ou qualquer uma outra canção que está fazendo você ali, você está subindo, você está lá em cima, com a adoração lá em cima, aí você pode fazer uma ministração, conduzir para uma música mais tranquila, entregar isso para o pastor de uma forma mais simples. Então, se você canta 5 músicas na sua igreja, escolhe uma para você ministrar. Se você canta 3 músicas na sua igreja, escolhe uma para você ministrar. Se você cantar 10 músicas na sua igreja, escolhe uma para você ministrar. Ministrar não é pregar, não é retrucar. Tem gente que usa dessa parte da administração para dar uma cutucadinha no pastor, né? Não é. Esse momento é o momento que a gente leva a igreja à adoração. E quanto menos interrupção, mais a igreja canta. Vai por mim. Quanto menos interrupção, mais a igreja canta. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Uma atmosfera. Vamos falar sobre uma atmosfera contagiante. Olha só. Quando eu estou falando de uma atmosfera contagiante, eu não estou falando da atmosfera na hora do louvor, não. Eu estou falando da hora que a gente está sozinho aqui, ó, ensaiando, sabe? Essa atmosfera contagiante precisa começar num ambiente de ensaio, na hora que você está tocando com a sua banda lá e ensaiando. E como a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa preparar e deixar um ambiente organizado, a nossa casa arrumada. Você já chegou, talvez, não sei, num lugar, talvez que você, um hotel, e aí você passou lá os dias e tal, e aí você foi curtir o seu dia numa praia, quando você voltou, a sua cama continuava bagunçada ou não arrumada, o que você faz? Primeira coisa, liga na recepção, ó, minha cama está desarrumada, e manda arrumar. Por quê? Porque a desordem gera dentro de nós mais desordem. E organização gera em nós o quê? Produtividade. Então, quando você chega para o seu ensaio e tem cabo jogado no chão, capa de instrumento jogado para tudo quanto é lado, pedestal, que não precisa ser utilizado para tudo quanto é lado, qual é o clima que você chega para ensaiar? Desorganização. E aí você pode falar, mas isso não é tarefa nossa do louvor, é do pessoal da técnica. E se a sua casa estiver bagunçada, você vai continuar deixando bagunçada porque a outra pessoa não fez? Talvez a nossa tarefa hoje, para esse ponto, seja olhar aquilo que não precisa e a gente jogar
fora tudo aquilo que a gente não precisa. Sabe aquele cantinho e aquele quartinho que a gente guarda as bagunças da igreja? Eu não sei, lá no Boa tem uns quartinhos lá. Tudo que for de som que não presta, joga fora. Joga fora. Joga fora. Os pedestais que não precisam estar ali, tirem dali. Só deixem ali um local limpo, organizado. Os cabos que não funcionam mais, que não tem mais como consertar, joga fora. Compra um cabo novo. Ah, mas a gente não tem dinheiro, faz uma campanha, vende bolo, Coca-Cola, hot dog e vamos para cima. Vamos arrumar isso daí. Então, coloque as coisas em ordem, tenha um ambiente organizado. Tudo isso para falar para vocês que se a gente não tiver um ambiente organizado, vai chegar na hora do louvor, a gente não vai transmitir aquilo que precisa ser transmitido. E essa ordem começa quando a gente começa a escolher as músicas com antecedência. Eu não sei você, mas lá no Boa, desde quando eu cheguei, as músicas são escolhidas e são entregues para serem estudadas todas as segundas-feiras. Todas. Mas eu já participei de Ministério de Louvor, que era quinta-feira, e as músicas não foram escolhidas ainda. Tudo isso gera desordem, desorganização, e não vai gerar produtividade. O ensaio vai ser daquele jeito que vocês sabem. Se vocês pudessem colocar aí no chat, quando vem a palavra ensaio na sua cabeça, qual a palavra que você colocaria no chat? Qual palavra você pensa ensaio? Talvez desorganização? Talvez bagunça? Talvez estresse? Não. A gente pode ter tudo isso preparado. Eu vou compartilhar com vocês, vou sair aqui dessa interromper esse compartilhamento do slide e quero compartilhar com vocês isso aqui, ó. Só para vocês terem noção, esse aqui é um aplicativo que a gente tem na igreja, que a gente usa para ordem do culto, né? E as músicas que vão ser tocadas. Então você vai ver aí que a gente transmite o culto online. Então, cronômetro, ali tem a primeira música, boas-vindas pastorais, essa é a nossa liturgia. Uma participação musical, momento de dízimos e ofertas, consagração de dízimos e ofertas, oração, mais 2 músicas, mensagem pastoral e uma música. Tudo isso já está pronto desde segunda-feira. Organização. Está pronto desde segunda-feira. Os músicos que estão escalados, você está vendo ali na barrinha ao lado, desde segunda, eles sabem quais as músicas que eles precisam ensaiar. Então, o cara não tem a desculpa de falar, eu não sabia, não ensaiei porque eu não sabia qual era a música. Não. Desde segunda está lá. Está lá as pessoas que vão ser escaladas, as pessoas que vão estar ali tocando. Para quê? Para que as pessoas possam, os músicos possam se preparar. Hoje a gente recebeu uma mensagem de uma música nova que a gente vai tocar na igreja, do nosso líder, falando assim, ó, já ensaiaram a música? Ó, tem o kit de voz tal, colocando ali, e esse kit já está, ó, há muito tempo. Então, tudo isso é organização. Organização. Ah, pastor, na minha igreja não tem. Pastor Rodrigo prometeu para mim que a partir de hoje vai ter. Por quê? Porque talvez vocês não consigam, talvez o lado financeiro deixa a gente assim, falar, mas tem que pagar. Mas tem um aplicativozinho tão baratinho, acho que R$ 20 mensais. Vocês conseguem ter um bom aplicativo para fazer essa organização de vocês. Tá bom? Então, sobre organização, tudo bem? Beleza. Então, gente, vamos trabalhar isso, a organização, porque é importante, tá? Muito importante. Outra coisa, por favor, líderes, por favor, músicos, como o nosso, eu não lembro quem entrou e falou, eu não estou acostumado com esse horário presbiteriano, pois você vai ser acostumado a partir de hoje.
Horário batista não existe, isso é coisa do diabo. Seja fiel no horário dos seus ensaios. Defina um objetivo claro no seu ensaio. Ó, nós vamos cantar música tal, 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 que já foram escolhidas. As pessoas vão chegar com aquele cronograma, com aquelas músicas prontas, e aí você ensaia aquelas músicas. Ah, mas essa não deu certo. Vamos trocar. Não, 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 não. Faz até dar certo, porque se não der certo, porque os seus músicos, ou porque os seus músicos não ensaiaram, então eles precisam dessa. Pastor, mas isso não acontece. A gente vai ter que fazer com que isso aconteça, essa mudança aconteça. Por quê? Porque ensaio não pode ser um ensaio muito longo. Não posso ter 2, 3 horas de ensaio, porque o guitarrista não pegou o solo que ele precisava pegar, o baterista não pegou o ritmo que ele precisava pegar, o beat que ele precisava fazer. Não, os ensaios têm que ter 1h30, 1 hora e meia no máximo, porque chega todo mundo pronto, todo mundo organizado num ambiente produtivo. E aí, quando aparecer um erro na música, um erro de execução, ataque aquele erro. E talvez o nosso problema é a gente ataca o erro, e aí a gente fala assim, vamos passar de novo. Aí passa a música de novo, aí erra de novo. Aí passa desde o começo. Não, ataca o erro, ataca aquele problema de forma cirúrgica, não fica repetindo a música, porque vai gerar apenas estresse, mais estresse, mais estresse, arruma aquele trecho e ponto. Repete mais uma vez, no máximo, para deixar tudo aquilo contextualizado e ponto. Vai para cima. Vai para cima, não deixe seu ensaio virar uma bola de neve. Não uma igreja bola de neve, por favor, uma bola de neve. Que aí não vai dar certo, tá? E a outra coisa que talvez mais importante nessa atmosfera é o preparo espiritual. Por quê? Se você não tem uma vida de adoração na sua casa, você não consegue ter uma vida de adoração, demonstrar essa adoração no palco, ou no altar, sei lá como você chama isso aí na sua igreja. Você não consegue transmitir isso. Você não consegue ter uma adoração coletiva se você não tem uma adoração individual, você e Deus. Então, quero encorajar você, músico, tenha um tempo com Deus. Tenha um tempo de adoração, você e Deus. Leitura da Bíblia, prática de oração, uma rotina espiritual para que você consiga contagiar as pessoas, ter essa atmosfera contagiante quando você for ministrar o louvor, quando você for tocar as suas canções. Então, gere uma atmosfera atrativa para a sua banda e para a igreja. E tudo começa com esse último ponto que eu falei para vocês, com a sua vida espiritual. E aí a gente vai para o nosso último ponto, sobre músicas e repertório. Tá, criei uma atmosfera legal, eu tenho uma conexão com a minha igreja, e agora? Que música eu canto? Que músicas eu vou cantar? Eu tenho boas notícias sobre música e repertório para você, e tenho péssimas notícias, notícias ruins. Primeiro, música. Toda canção tem prazo de validade. Toda canção tem prazo de validade. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Escolhe alguém aí, o Rodrigo, da sua equipe, para fazer uma brincadeira comigo, para abrir o microfone. Eu acho que o Marcelão é um cara perfeito aí para você brincar com ele, viu, cara? Tá, Marcelo, se você puder, abre seu microfone e a sua câmera para a gente brincar um pouco aqui. Nossa, tem que acender a luz, igual vocês falam. Não, assim. se não der, não tem problema. Pode ficar de boa, tô só... Tá bom. Eu vou cantar um trecho de uma música e você completa, tá?
Tá bom? Pode ser. Se eu conhecer. Você vai conhecer, eu tenho certeza. Opa. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Putz, mano. Hã? Putz. Deus, eu tenho tantas bênçãos. A melodia. Parararararara. Tananana. Fala a melodia, né? Ainda que eu. A letra não foi, né? Caramba, essa música direto. Mas você sabe qual música que é, não É sabe? do mano americano que foi. Não, não é da Isadora Pompeu, é de um cara dos Estados Unidos, né? Ela fez Isso. uma regravação. E ela fez uma regravação. Isso. Não chegou uma época, eu não sei você, mas não chegou uma época em você que não aguentava mais ouvir essa música? Mano, sincero, de sincerão mesmo, sendo sincerão, eu posso assim, cara, Você eu nunca sou meio, gostou? eu sou assim, tudo que tá na moda, eu sou meio fora assim. Aham. Mas chega uma hora que você ouve em todos os lugares, né? As pessoas fazendo as mesmas coisas, cantando as mesmas coisas. Eu pessoalmente, assim, eu tenho uma certa dificuldade com aquilo que está muito aí na moda, né? Eu procuro ficar mais na minha, porque eu sei que essas coisas são passageiras, né? Uhum. E a igreja às vezes tende a ser levada por um modismo que passa, né? Daqui a pouco, não que a letra não seja bonita, a letra A letra é eu vi a boa. história do cara que fez, ficou mal feliz porque fez mau sucesso aqui no Brasil. Mas assim, uma música muito legal, eu gosto muito, cara. Uma letra, apesar de eu ter esquecido a letra aqui, mas eu lembro desse som, sim. A gente já viu ela cantando pessoalmente até, né? A gente foi Uhum. no show que ela cantou tudo. Mas eu gosto, sim, cara. É claro que a questão de ser no modismo não desqualifica a letra, Boa. entendeu? Obrigado, Marcelo. Valeu. Desculpa não ter lembrado tudo. Daqui a pouco a gente conversa mais. Beleza, mano. Falou. Valeu. Falou. Eu só dei um exemplo, mas pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Existem as músicas que são o hit do momento, né? E eu dei só um exemplo. Por quê? Porque essa canção viralizou ou no TikTok ou no Instagram, e qualquer pessoa, seja ela mais nova ou mais velha, ela vai saber pelo menos cantarolar. Talvez não sabe a letra, como o Marcelo, mas vai saber cantarolar ela. Por quê? Chega, essa música virou um hit tão grande, as pessoas sabem de cor, sabem cantarolar ela, sabem o ritmo dela, sabem a expressão dela, mas talvez sabem a história, como o Marcelo sabe, mas chega uma hora que a gente fala, chega, chega. Por quê? Porque a música tem prazo de validade, a gente enjoa de uma canção. Se não, a gente estaria cantando, como diz o meu amigo Rodrigo, Raul Seixas até hoje, né? Ouvir Raul Seixas é legal, mas ouvir Raul Seixas todo dia não é bom, né? Sempre tem que ouvir alguma coisa diferente. Então, eu tenho os hits do momento, as coisas que estão aí no mercado gospel que bombam, só que também eu tenho a memória afetiva das pessoas. Eu tenho aquelas pessoas que são cristãs há mais tempo e que elas têm uma memória afetiva, que elas querem cantar músicas do cantor, querem cantar músicas do Inário, e elas. E a gente faz o quê? Não canta? O que a gente faz? Só canta hit? Ou só canta música antiga? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Essa semana passada, teve uma banda que eu sigo que lançou uma canção, uma repaginada, mas olha que incrível isso aqui.
Todo mundo conhece, né? Só essa partezinha para vocês verem. Essa eu conheço toda. Toda. Então, mas você percebeu o jeito diferente? Eu posso ter uma memória afetiva, mas eu posso também ter uma, ai, fugiu da minha mente agora. Uma versão, um arranjo contemporâneo daquela versão mais antiga. Eu não estou falando aqui que as músicas, os hits do momento são ruins, e nem que as músicas antigas são ruins. Pelo contrário, toda música, como eu conversei com o Rodrigo, ela fica na história. As músicas não envelhecem, mas elas têm o seu tempo de validade se elas não forem regravadas, se elas não tiverem um arranjo novo. Se você ficar batendo hit, 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 hit. Tem igreja hoje em dia que só vive do hit do momento. O mercado gospel lançou uma música nova, vamos cantar. E tem igreja que só canta música ou muito antiga ou dos anos 2000. Eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão lembrar. Uma vez eu participei de um congresso, de jovens, há pouco tempo atrás. E uma música que eles estavam cantando no congresso de jovens, que era tema do congresso de jovens, era uma música dos anos 2000, 99. Você acha que comunica nos dias de hoje para a nossa galera jovem de hoje? Não. Se não for repaginada, se não for feita de uma outra maneira, se não for contextualizada, não vai. É igual essa música, Sou Feliz. Para a época que ela foi composta, ela se paz a mais do se puder esposa. Comunicava. Hoje não comunica mais. Mesmo que a letra seja linda. Linda, 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 linda. E aí eu vi, quando eles foram fazer essa nova versão dessa canção, o rapaz, o diretor musical lá, contando como que ele fez. Ele falava assim, essa música fala sobre felicidade, fala sobre alegria, como eu, nessa geração que eu estou vivendo, vou cantar. Se pá, não dá. Porque hoje as pessoas são assim, ó, instantâneas, rápidas. Qual é a rede social que mais faz sucesso hoje? TikTok. Por quê? Porque são vídeos curtos, rápidos. As pessoas querem coisas instantâneas. Então, qual é o nosso maior desafio? Uma renovação do nosso repertório. Pegar as nossas músicas mais antigas e colocar uma roupagem nova dela. E também não viver do hit do momento. É claro, existem muitas músicas ótimas que estão sendo lançadas aí, você pode colocar no seu repertório. Sim, pode. Mas também você pode ter certeza que elas vão ter o prazo de validade dela muito rápido. Muito rápido. As pessoas enjoam muito rápido nos dias de hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter esse aplicativo que eu falei com o Rodrigo, ele ajuda a gente a fazer esse tipo de organização. Então, eu entro em uma canção, nesse aplicativo, por exemplo, que a gente usa ali no Boa, eu entro na canção, eu sei quando ele foi tocado todas as vezes, desde quando ele foi inserido
naquele aplicativo. Entendeu? Então eu não fico repetindo canção após canção. Tem igreja que tem repertório de 50 músicas, e repete essas 50 músicas o ano todo. O ano todo. Eu não sei quantas tem, depois o Bruno pode me ajudar, mas eu acho que a gente tem quase 200 músicas. Porque o repertório vai... E o repertório não para. Por quê? Todos os meses, lá no Boa, a gente tem uma música nova sendo entregue para a igreja. A gente canta aquela canção, a igreja aprende, a gente canta 2, 3 vezes, a igreja aprende, daqui a pouco aí ela entra no repertório, a igreja respondeu legal, ela entrou no repertório. Então, a gente precisa fazer essa renovação, músicas novas e as músicas antigas com uma nova roupagem. Por quê? A gente trabalha com a memória afetiva do pessoal? Sim. Mas as mesmas pessoas que têm a memória afetiva das músicas antigas são as mesmas pessoas que não têm paciência de ficar no Facebook, no Instagram, lendo uma mensagem do pastor Rodrigo, por exemplo. São as mesmas. São as mesmas. Pode ter 60 anos e pode ter 20 anos. São as mesmas. Porque a gente está vivendo num tempo assim de coisas instantâneas. Então, sobre repertório, olhe para as músicas antigas e dê uma validade para elas boa, mas repagine suas canções. Aquelas músicas que a gente adorava nos anos 90, com solo e com essas coisas, não rola mais nos dias de hoje. Não rola mais. Antigamente, o culto começava, que era para começar às 7, começava às 7h30, acabava às 9h30, 2 horas de culto. Hoje, se você fizer um culto de 1h30, chega no final, as pessoas já estão cansadas. Antigamente, se pregava 1h, 1h10. Hoje, se o Rodrigo pregar 50 minutos, os irmãos estão tudo dormindo. E assim é a vida, o evangelho continua o mesmo, a gente só precisa se adaptar à cultura que a gente está vivendo. Então, músicas antigas, repaginada. Coloca uma versão nova. Ah, pastor, mas eu não tenho capacidade técnica para isso, né? Eu não sou criativo, eu também não sou. Lá na igreja a gente pega música do YouTube de outras igrejas e põe para tocar e vai embora. Semana passada a gente cantou uma música, eu não vou lembrar, um hino. Deixa eu só ver se eu consigo lembrar. Quando se fizer chamada, a Edilene me lembrou aqui. Lembra da música? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada. A gente achou de uma igreja, uma versão de uma igreja lá do Nordeste, um dia que eu estava aqui em casa, eu acho que foi o Bruno, não sei se fui eu, e a gente escutou, apareceu na nossa playlist lá do nada, a gente, vamos colocar? Vamos. Foi embora. E foi embora. Então, o que a gente tem que fazer como músico? Pesquisar, gente. Tem igrejas que podem, que tem, vamos dizer assim, condições de fazer gravações, e eles disponibilizam essas gravações, como essa igreja que eu acabei de mostrar para vocês, do Sou Feliz. É uma versão ótima, para você cantar na sua igreja hoje, de uma música antiga. Mas não fique só naquilo que você já tenha. Não fique só naquilo que você já tenha. Você precisa, sim, colocar músicas novas, para que as pessoas possam, para que a gente possa atualizar o nosso repertório e as pessoas também possam interagir nesse momento. Tá? O Bruno colocou aqui, são 165 cadastradas, mas hinos e músicas antigas que brotam lá, que já estão no app, chega a mais de 200. Então, renove seu repertório, para que você consiga ter uma atmosfera legal na sua igreja, para que você consiga chamar as pessoas e ter uma conexão legal com todos ali. Beleza? Agora eu passo para o Rodrigo, meu tempo já foi, e ele vai dar continuidade aí. Deus abençoe, gente. Valeu!
Ô, Kelmer, obrigado, cara. Parabéns aí por toda a exposição. Foi incrível, foi muito bom. Eu sei que alguns já têm deixado aí as suas opiniões nos comentários, mas caso alguém queira agora realmente perguntar, tirar alguma dúvida, esse é o momento. É, vamos fazendo assim, vai abrindo a sua câmera, vai abrindo seu microfone. O Kelmer está aí para a gente estar também aí respondendo algumas perguntas. Vai lá, Silão. Bem, pastor Kelmer, eu que tinha falado sobre essa questão aí do horário batista e tudo mais aí, tá? Porque era uma zoeira, entendeu? E eu, como nasci e cresci na Batista, eu já me acostumei com essa zona toda, mas Sim, sim. a gente tem que se prezar pelo que é certo, né? Mas vamos lá. Você tocou num ponto certo, né? Referente a coisas que outrora funcionava e hoje não funciona mais. Hoje em dia, pastor Kelmer, eu tenho muita dificuldade com encheção de linguiça, tá? Ah, mas é coisa santa, não interessa. Encheção de linguiça no seguinte. Antigamente os cultos eram 2 horas, 2 horas e meia, e tem que ter, nossa, 50 músicas. E aí, se deixar uma música que é simples, quer colocar música padrão Dream Theater lá, mas encheção de linguiça toda, assim, né? E hoje o que eu vejo é o seguinte: tem igrejas, tanto batistas, reformadas, que está pensando um pouco nessa questão de conversar com a sociedade, dialogar, entendeu? E para encurtar um pouco, por exemplo, dar um pouco mais de ênfase para a palavra. Tem igrejas que muitas vezes colocam 2, 3 cânticos, né? E tá tudo bem, Deus fala da mesma forma, tá? Para os dias de hoje, pastor Kelmer, será que vale a pena a encheção de linguiça? Porque antigamente a encheção de linguiça valia a pena? Ou a gente tem que olhar como que tá as coisas no derredor? Então, eu compreendo da seguinte maneira. Se eu te fizesse uma pergunta, como que era o culto da igreja primitiva? Tinha aviso da próxima programação? Não tinha. Não, não tinha. As coisas foram sendo inseridas no contexto litúrgico conforme a igreja foi evoluindo, né? Existem épocas e épocas. Vou dar um exemplo simples para vocês. Simples. No século passado, no começo do século passado, era proibido tocar piano dentro das igrejas, porque piano era um instrumento de cabaré. Quando foi no final dos anos 80, começo dos anos 90, em algumas igrejas, começo dos anos 2000, era proibido tocar bateria dentro da igreja, porque era um instrumento afro, né, na cabeça deles. E aí o que acontece? A igreja, no decorrer, foi se adaptando. Por exemplo, EBD. Na época dos apóstolos tinha escola bíblica dominical? Não. Não. Então, são coisas que foram inseridas para o contexto do momento. E eu não estou falando nada de EBD, porque eu sou líder da EBD da minha igreja. Adoro EBD, só dei um exemplo. Só que as coisas foram inseridas dentro do contexto litúrgico, dentro do contexto litúrgico de liturgia da igreja, e isso não se foi renovando. E aí a gente pensa há muitas igrejas, só tem esse jeito que se faz as coisas. Não tem só esse jeito que se faz as coisas. Eu tenho várias maneiras. O que é o evangelho? O evangelho a mudança, é Cristo vindo, morrer no nosso lugar e a gente comunicando isso para as pessoas. Esse é o evangelho. Tudo que foge, que é inserida por nós, pode ser modificado. Eu posso hoje, tem igrejas que não tem mais EBD, mas tem pequenos grupos, por exemplo, e desenvolvem isso, esse ensino nos pequenos grupos. Tem igrejas hoje que não tem mais culto de manhã e culto à noite.
que já são tão grandes que precisam ter 3 cultos iguais para que um mesmo ensino seja colocado. Então, vai de cada igreja, vai de cada ambiente, vai de cada ocasião. Eu penso assim, o que foi do século passado, que continua sendo atual nos dias de hoje, nada mais é do que uma coisa, o evangelho. O resto, tudo pode ser alterado, tudo. Ah, perfeito, perfeito. Deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente estava falando sobre... Eu coloquei só aquela canção, porque é bem o meu estilo musical, né? Lá na nossa igreja a gente é do pop e é do rock and roll, assim, sabe? A gente gosta demais, então... o Rodrigo sabe, ele já foi lá tocar com a gente, então é um estilo que a gente curte. E aí o que acontece? Quando a gente está em banda, em ministério de louvor, e eu estou falando na prática da banda, muitas vezes eu preciso colocar os meus gostos de lado, porque não é o meu gosto que prevalece. É aquilo que a minha comunidade necessita. Vou dar um exemplo. Hoje, se eu tivesse numa comunidade na periferia do Rio de Janeiro, talvez minha igreja não comunicaria do jeito que comunica hoje, por exemplo. E talvez o ego, na hora do louvor, e o gosto precisa ser deixado um pouco de lado para que a coisa funcione bem, para que essa instrução e esse clima e essa atmosfera de adoração funcione, né? Então, por isso que a gente precisa contextualizar, né? Contextualizar o momento que a gente vive, as coisas que são boas, as músicas que já passaram, a gente não pode fazer delas um clichê, né? Porque elas não são sagradas, sagrada só a Bíblia, né? A gente não tem música sagrada, né? Então a gente precisa atualizar para o momento que a gente está vivendo. Bora, pessoal. Mais alguma pergunta? Um de cada vez. Oi, pessoal, boa noite. Bom, eu não tenho uma pergunta, na verdade, o que o pastor Kelmer, mas o que ele acabou de dizer sobre gosto ser deixado de lado, e até mesmo algo que eu escrevi no chat, é que pelo menos olhando assim, quando a gente está numa comunidade e a gente vê qual que é o maior público, a gente sabe qual que seria o arranjo, as canções que levariam a igreja à adoração, né, e ao louvor. E aí, quando ele citou sobre os hinos do cantor cristão ou da harpa, né, inário, e novas roupagens, eu tenho uma certa resistência, né, sobre criar uma nova roupagem ou arranjo para essas canções. Claro, já cantei, tem uns arranjos que eu acho legais, mas às vezes, assim, olhando a necessidade do grupo, vamos colocar como uma necessidade, não acho que se encaixaria, né? Não tô falando em especial a Primavera, né? Até porque além dela eu conheço algumas outras igrejas, mas não se encaixaria, né? Isso tendo conversa com alguns irmãos acima de 40, 50 anos, né? Então, e isso eu acho que por ter sido criada nesse meio tradicional, acho que cria-se também uma mentalidade, né, dessa resistência com esses novos arranjos para trazer para a atualidade, né? Isso trazendo para os jovens, né? Mas eu não acho que seria a necessidade de dos senhores e senhoras. É uma opinião minha, entendeu? Não, eu Não que eu entendi. seja contra. Não, eu entendi. Na verdade, a gente precisa entender o público que a gente está comunicando, né? Eu vou dar um exemplo.
O Rodrigo sabe bem disso. Qual é a igreja da nossa região, Jéssica? Você pode me responder? Vamos interagir aqui. Qual é a igreja da nossa região, a igreja que o pastor prega de terno e não bate palma? Da nossa região, Quarto Centenário? PIB do Boa. Então, a Ah, gente não prega de terno. não prega de terno e não bate palma. Ah, eu conheço outra. Então, Quarto Centenário também. Mas a nossa igreja, lá no Boa, a gente está num contexto tradicional. Só que a música, ela vai rompendo barreiras. É claro que isso não acontece do dia para a noite, tá, gente? Eu não estou falando para vocês chegarem lá no Primavera e amanhã ou domingo e colocar uma coisa totalmente diferente. Não, não. As músicas, elas podem ser atualizadas ou podem ser contextualizadas com o tempo. Então, às vezes não precisa de um rock desse, pode ser um qualquer outro. Tem aquela versão do Castelo Forte é o Nosso Deus, ai meu Deus, lá como que é aquela, da IP Alfa lá, igreja presbiteriana, igreja tradicional. Então, vai de cada igreja. Ali, eu coloquei de propósito mesmo para talvez criar, falar, nossa, um rock assim na igreja. Então, a PIB Boa, mesmo sendo tradicional desse jeito, com irmãos velhinhos lá, canta música assim, entendeu? Então, vai do estilo de cada igreja também, né? Por exemplo, se eu for na Patagônia, sei lá, ou num país que tem um conceito mais litúrgico, talvez um conceito mais tradicional, talvez não pega, entendeu? Então, vai muito do local, vai muito da igreja, não é uma regra, foi que eu quero dizer, não é uma regra, mas a gente consegue colocar uma roupagem mais nova numa música um pouco mais antiga para a gente contextualizar num tempo que a gente está vivendo hoje. Aproveitar um pouquinho aqui, já que o pastor tocou num assunto onde eu rebati. Na verdade, o que foi falado, a apresentação de uma nova roupagem para hinos não é ruim de forma nenhuma. Por exemplo, André Valadão lançou um álbum, com vários, Firme na Promessa de Jesus, e, sei lá, tinha várias músicas num arranjo muito legal, num ritmo muito legal, e tudo, eu acho que o CD inteiro é bom, do álbum do André Valadão. E é coisa nova. Eu citei ali também o Castelo Forte, que eu falei que era uma questão de gosto, na questão do rock and roll, não pelo ritmo, porque, por exemplo, nós ali tocamos rock, tocamos, sei lá, tão profundo do Vineyard, tocamos, por exemplo, os Mil Graus. A gente toca rock, a gente gosta de rock, a gente não é o ritmo. Se eu estiver na África na África lá, vou tocar os tambor lá também, junto com o pessoal, dando glória a Deus. Não é questão disso. Ou até mesmo no Rio, lá na Rocinha, lá, manda o funk, não tem problema. Tá? Não é isso, é questão de gosto. Quando você pega a música, ela tem uma expressão, a música ela tem uma interpretação. Se você pega até a própria história daquele Se Paz a Mais Doce, você pode colocar num clássico, você pode colocar uma Gabriela Rocha, você pode colocar, vai ficar lindo. O que não combinou nessa música é igual a música que o pastor tinha me passado, Tudo Entregarei. Mano, começa as guitarras pesadas. Para tudo a Cristo a ti.
entrego e tudo entregarei. Mano, que negócio desarranjado. Isso é uma coisa modernizada de uma forma que o meu gosto musical, que vem lá desde o clássico até o rock and roll, de Judas Priest, que eu escuto até hoje, tá? Eu tenho uma extensão grande disso aí. A única coisa que eu não curto é sertanejo e samba, tá? Agora, o resto, eu curto praticamente tudo, né? Inclusive o rock, que acho que é o que eu mais gosto. O que você tem Mas contra eu o acho samba, que irmão? combinou com a música, com a Sim. mensagem da música, com a história da música. Coloca ou pode fazer arranjos novos. Então, só isso. A questão é, o povo está querendo inovar de uma certa forma que vai meter aquele jeitão rock, não sei o quê, usar o que eles têm, que é aquele monte de guitarra, um monte de baterista, 500 teclados, sei lá, tudo ali. E não é por aí. Não é qualquer rearranjo que fica bom. É isso que eu quero dizer. Ah, esse renovou, esse inovou, legal. Mas ficou bom? Tá gostoso de ouvir? Tá? Combina com a mensagem? Você canta aquilo nesse ritmo? Né? É isso. Mas isso, eu falo, é questão de gosto. Por exemplo, o Castelo Foi que eu Forte. falei, a questão da comunicação, né? Por exemplo, aquela igreja que eu coloquei do Sou Feliz é uma igreja a central de BH, né? Ela fica no centro de Belo Horizonte, uma igreja gigante, uma igreja totalmente contemporânea. Talvez numa igreja mais Para mim é tradicional, talvez muita não cara entre. de Não Hillsong. entre. É muito mais um show. Tem coisa, desculpa falar, da época do Hillsong para cá, a gente tem visto o pessoal alugar salões de show para fazer culto. Só que é show, cara. É show, show. Não é aquele pessoal vai lá, mas ninguém mais participa de uma igreja, ninguém mais vive uma igreja. Por isso que eu falo que igreja com 2.000 membros, para mim, é complicado. Porque eu não falo com as pessoas, eu conheço as pessoas da minha igreja, eu gosto, eu falo com elas, a gente vai fazer churrasco, a gente, né? Agora, quando é tudo muito assim, 400.000 pessoas, para mim é como é que chama aquele lá? Lollapalooza, né? Tudo preto lá, chama o pessoal para cantar. Então, eu tenho uma resistência com isso. Não digo que esteja errado, que eles. Agora, isso eu posso falar, para o meu gosto, não. E olha que eu gosto de rock, né? Eu gosto de rock, gosto inclusive de heavy metal, tá? Adoro isso. Agora, eu não, parece que eu estou cantando uma coisa, ou parece que eu estou dançando fora do ritmo, tá entendendo? Estou cantando uma coisa e escutando outra, dependendo do arranjo. Agora, mas isso nada a ver, só quis explicar a minha crítica, tá? Só isso. Mas é por isso que o Rodrigo vai depois passar, acho que já tem gente levantando a mão que eu não vi aqui. O Bruno levantou a câmera. É por isso que existem vários tipos de igreja, né? Igreja para esse tipo de gente que gosta de dançar e não tem problema. E tem o tipo de igreja para você e um tipo de igreja para mim. Só que aí o que acontece? O que não pode, Alcides, é você impor o seu gosto para a sua igreja. Não, isso não. É o contrário. Você se adequa a uma igreja do seu gosto. Entendeu? Claro, isso sim. De jeito nenhum eu penso que quem dita as músicas sou eu. Nunca. Sim. Né? Na verdade, quando eu cheguei, eu tinha um repertório que o pessoal não cantava. Vou dar um exemplo prático para você. Se essa música desse jeito falasse agora, todo mundo aqui falasse, vai tocar lá no Primavera, você tocava? Toco, lógico. Então tá bom. Porque então eu tá sou certo. uma pessoa, eu toco qualquer coisa. Se alguém pedir qualquer música, eu toco qualquer uma. Entendeu? Agora, o que eu acho é que as pessoas têm que ter coerência naquilo que toca. Eu acho que se a banda está coesa no gosto também, essa música é top, essa música é legal, não sei o quê, a banda canta com mais alegria.
Se você canta músicas que é por obrigação, ou você vai para um barco tocar lá, você é pago para trocar 3 músicas durante a noite inteira, você está tocando para receber o seu salário, entendeu? Você não está tocando com a sua alma, com a sua alegria, transmitindo aquela mensagem. Isso é importante também, você transmitir aquilo, você interpretar o que você está cantando, porque senão você está só cantando, você não está interpretando. E isso precisa, interpretar a canção. Se você não interpreta a canção é morta. Né? Então, é por isso que eu falo, o bom gosto em escolher as músicas, embora seja eclético, ele é importante. Né? Agora, se alguém falar, Alcides, eu queria cantar essa música, qualquer música, não importa qual seja, até samba, até o sertanejo eu canto lá. E isso é obrigação de quem está no trabalho. Ponto. Eu acho que o Bruno levantou a mão, Bruno. Quer também comentar? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Tá, eu estou um pouquinho doente, então minha voz está meio ruim. A gente tem que pensar um pouco sobre a questão que o Kelmer colocou da comunicação. A comunicação entre a banda, a comunicação com a igreja. O Kelmer me deu um exemplo. Ele deu um exemplo. Ele não disse que tem que tocar, tem que mudar todas as músicas e fazer só coisa nova e modificar tonalidades, modificar ritmos. Não. Ele deu um exemplo, é como se fosse aquela música do Roupa Nova, é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. Então é aquele violão velhinho que tá lá e que você vai compor uma nova canção nele. Então, e também isso nós estamos falando ali da comunicação da banda e tem a comunicação com a igreja. Obviamente que a gente não faz, por exemplo, lá no Boa, a gente não faz modificações dos hinos toda hora. Por exemplo, a gente tem um público fiel, cativo, às quartas-feiras. A gente faz o quê, pastor? Arroz com feijão. Arroz com feijão. Por quê? Porque é um público, a gente enxerga qual é o público, a gente sabe qual é o público. Então, eu não vou jogar um Sou Feliz desse. Mas agora, num público que tá no culto de domingo à noite ali, por exemplo, que é um público mais jovial, eu consigo jogar um arranjo desse. Então, é a sua comunicação com a igreja, você entender o seu público e também entender e comunicar com a sua banda. A sua banda curte fazer esse tipo de som? A sua banda não curte? É muito do feeling, do conhecimento que você vai ter do dia a dia, entendeu? O dia a dia da banda é essencial. A gente, tanto que no Boa, até é um motivo até de um pouco de chacota do time vocal. A gente tem um grupo que é o grupão, que ali a gente manda os recados, né, e tudo no geral, e a gente tem um grupo do instrumental. O grupo do instrumental a gente se fala quase todo dia, porque a gente tem que fazer esse exercício de comunicação. A vibe tem que estar todo mundo junto, porque quando um destoa da vibe, a gente tem problema. E então esses 2 itens são preponderantes: a comunicação da banda e a comunicação com a igreja, tá? Boa. Tiago também levantou a mão. Fala, Tiagão. Boa noite, estão me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Tá com meu filho aqui, eu encostei a porta. Cara, vamos lá. Queria dar uma reflexão aí. Eu ouvi todo mundo, concordo com bastante coisa, discordo de algumas coisas.
Mas eu acho que na minha visão, a gente foi, por um lado, meio que distorcido, né? Eu vou explicar o porquê. Eu acho que é justamente por isso que muitas igrejas hoje estão indo por um caminho diferente, né? A discussão de o que tocar, você vai tocar música de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, você vai tocar música animada, agitada, ou em reggae, ou em rock, ou em samba, enfim. É importante, mas a galera está esquecendo da verdadeira adoração, né? Então, adorar o Espírito de verdade. O Câmara até tinha comentado, né? Se a gente em casa, a gente não se prepara na nossa semana, no dia a dia, tá ali, né? Se organizando, né? Em comunhão com Deus, independente de tirar músicas e etc., que música que vai ser ou não, você chega na igreja e não transpassa isso, né? Então, eu acho que não só transpassa para a igreja, mas a sua conexão com Deus também, né? Então, eu vejo que esse lance de, cara, beleza, a gente tem uma igreja mais jovem, uma igreja mais de velhos, não importa, né? Na real, importa a verdadeira louvor e adoração, né? Importa a sua conexão com Deus. E se você estiver conectado com Deus, se a gente transpassa isso para a igreja, leva todo mundo a se conectar também com Deus, cara, independente da música, a música vai ser tocada, né? Então, eu já fui em várias igrejas e em vários estilos musicais, e não importava se estava tocando um reggae, se estava tocando um rock, se estava tocando uma música dos anos 80 ou uma música atual. Importava o momento ali com Deus e Deus tocou. Deus tocou, falou comigo e eu me emocionei. Podia estar num reggae, podia estar num rock, né? Não sei, não importa, né? Então, não sei, eu acho que na minha visão é legal a gente acaba escolhendo para agradar as pessoas, né? E a gente esquece de agradar a Deus, né? Então, eu vou tocar música de 100 anos atrás porque a igreja só tem idoso. Tá, então você está fazendo para agradar os idosos e vai ficar só os idosos assim? As coisas evoluíram, né? Se fosse assim, os idosos não tinham internet, não tinham celular, não tinham computador, não tinham nada. Evoluiu. Eles também gostam de música. Pode ser uma letra antiga com uma melodia nova, ou como pode ser uma música nova, né? E eles aprenderem, ou como pode ser algo para jovem, como pode ser algo para as crianças, como pode ser para idosos, mas desde que seja feita com louvor e adoração verdadeira, né? Em espírito e em verdade. Então, eu creio que o foco vai se desviando. A gente vai falando de por que tocar, o que tocar, não tocar, tudo bem, é legal, é bacana. Precisa a gente ter uma organização musical, né, para saber, sim, o que vai ser estudado e etc. Mas a gente muitas das vezes esquece esse lado de realmente estar ali em louvor e adoração. Então, eu passei muito por isso já antigamente, quando eu ia tocar, eu achava que, eu não quero tocar essa música porque eu não gosto. Né? Não, essa música é chata demais. Não, porque essa é legal. Tal, e ficava reclamando. E aí, depois de um certo tempo, eu vi que o problema era eu mesmo, né? Era a minha conexão com Deus. Eu estava me afastando e a minha conexão estava totalmente desviada. Então, qualquer música ou qualquer coisa ia me fazer não gostar. Né? E eu acho que acontece a mesma coisa com todo mundo ali da igreja. Né? Então, às vezes a pessoa reclama, mas é porque ela está se afastando ou ela não está com uma conexão com Deus, né? Então, eu creio que a gente tem que sim ajudar a levar as pessoas, né, a ter uma conexão mais profunda com Deus, porém, lembrando que cada um tem que tá buscando antes isso. Né? Então, a gente só ensaiar, chegar lá e tocar, apenas tocar, não, tem que ter todo o preparo. Né? Assim como o pastor prepara a mensagem, ora todos os dias, lê a Bíblia todos os dias, enfim, estuda, né? Eu acho que o louvor também é disso, né? Então é um conjunto de coisas que depois chega na entrega final, né? Então a entrega final que é primeiramente a Deus, né? Não a congregação, primeiramente a Deus, e assim Deus vai agindo e vai tocando nas pessoas, enfim, cada um ali com o seu momento, né? Então acho que é um conjunto como todo. Então, eu sou a favor, sim, de tocar qualquer tipo de música, não importa, mas desde que seja tocado de coração, né? E quando eu dei o meu testemunho aqui falando que eu já
cancelei, não queria tocar quando eu era mais novo. Ah, não, essa música é chata, ou reclamava, né? Vivia reclamando. Hoje eu vejo totalmente o contrário. Eu chego, eu falo, cara, começo a orar, já na semana normal, né? Mas quando chega no ensaio ali, tá bom, é uma música que pode ser mais velha, é uma música mais nova, essa música parece que não agrada tanto, mas não importa, Deus, quando toca ali, não importa o ritmo, não importa isso, né? Ele vai fazer a obra por completo. Né? Então, acho que isso é um foco bem maior que a gente acaba perdendo, né? E as igrejas vão levando, eu vejo que as igrejas vão levando para outros caminhos e esquece o principal. Né? Então, acho que queria só deixar essa minha fala aí, não sei se vocês concordam com isso, mas é isso. Boa, Jambor. Muito sentido, parabéns, Jambor. É isso mesmo, cara. Muito legal aí toda a sua contribuição. De fato é isso. A gente participa de uma celebração no qual o resultado final é glorificar e adorar a Deus, né? Como o Kelmer muito bem colocou, e o Bruno também acabou citando, né? A Célia, ela levantou a mão, e aí depois da Célia, eu gostaria de encerrar o momento, senão vai ficar muito extenso. Eu sei que está muito gostoso esse tempo, está muito bom, e a Célia, então, sendo essa última que vai levantar a mão e vai comentar agora, a gente depois vai estar encerrando. E vamos lá, Célia, por favor, pode falar. Célia, a gente não está te ouvindo. Não sei se você abriu o microfone. Aí, pronto, Agora abri? sim. Agora eu estou te ouvindo. Ah, tá. Então, do meu sentimento, do que eu observo assim na igreja, a igreja Primavera ela é muito feliz com o nosso ministro de música, com o Alcides. O Alcides ele é eclético. Ele toca tantas músicas atuais como as músicas, os hinos, que 60 mais como eu gosto, mas a gente gosta também das músicas atuais. E roupagem nova, eu gosto também. Eu sou super aberta assim de roupagem nova nas músicas, assim, eu gosto. Faz parte assim de mim gostar. Aí essa conversa me fez lembrar falei que eu sou 60 a mais, há mais de 40 anos atrás, que a gente cantava o hino Maravilhosa Graça, que tinha um chocolatinho no meio, que tinha um bom no final. E me fez lembrar isso. Não sei quem pegou esse bom do final aí do Maravilhosa Graça. Isso daí, nossa, eu gostava muito. Eu acho que é sempre bom uma roupagem nova assim na música, uma coisa bem feita, eu acho que é válido, né? E a igreja gosta, né? A igreja gosta e vamos lá, é isso. Só isso, pronto. Obrigado, Célia. Uma contribuição aí de uma 60 a mais que tem corinha de 40. Esse é o ponto, gente. Então, aqui a gente está vendo aqui o testemunho, né, desse sentido que é válido. Então, eu acredito que, partindo para o encerramento, todas as nossas considerações que foram aqui deixadas, principalmente as nossas, não, principalmente a do Kelmer, que eu trouxe aí esse conjunto de informação que foi muito rico, foi muito produtivo, foi muito bom, trazer para nós, então, aí, pelo menos uma visão sobre qual é valoroso o Ministério de Louvor para a igreja. A proposta que ele trouxe, que eu percebo que foi alinhada com muita oração nesse sentido, e assim também na contribuição de cada um, é entender que o louvor ele não é estático, né? Ele não representa um estilo quadrado e fechado, ele representa o reflexo de uma igreja que adora, de uma igreja que celebra, que é sincera na sua colocação da celebração. Então, ela não está presa ao movimento que foi passado, mas ela está caminhando junto com a igreja, com a denominação. Hoje, quando eu falo em idosos e falo assim na comunidade, quando a gente visita irmãos, eu tenho a curiosidade de estar lá vendo o que ele estava ouvindo antes de eu chegar. Tem gente que deixa até a musiquinha de fundo no café, e a gente ouve que eles estão acompanhando, pasmem vocês, eles estão acompanhando todos os hits do momento. Então, como a irmã Célia citou, como o Kelmer muito bem colocou aqui no exemplo que ele deu, o pessoal tá seguindo, tá ouvindo. Hoje a gente está aí num movimento dinâmico. Como o Bruno colocou também aí no chat que eu fico até, assim, surpreso com a quantidade de repertório que vocês têm. É até uma coisa que eu queria até aprender de vocês. E depois até, Bruno, Kelmer, a gente pode sentar junto, aí reunir todos, o Marcelo também, coloca aí junto nessa roda, Jéssica, toda a equipe, para saber aí como é que vocês montaram esse repertório. Porque, para mim, isso é muito produtivo, é muito interessante, é uma dor
que eu percebo que talvez seja uma necessidade que a gente precisa entender também, né? Oi, Kelmer, desculpa, você estava falando? Não, eu falei que se você pagar uma pizza, a gente ensina você. A pizza você sabe que sempre vai ter aqui em casa, rapaz. Sempre vai ter, inclusive estão em dívida aí, ó. Temos que marcar aí um momento aí desse ano, porque já aconteceu somente no ano passado. Mas é verdade. Então, eu creio que tudo isso que a gente ouviu agora, que seja para reflexão, que seja para você pensar, e se faltou alguma coisa, se você percebeu que houve alguma carência, você que está aqui nos acompanhando também, peço que Deus, ele também te dê direção do coração, que toda essa orientação que o pastor Kelmer ele passou, que foi com muito carinho que ele veio aqui para a gente, se dispôs o seu tempo, vi que houve muita boas intencionalidades aqui, nisso a gente se alegra demais com todo esse momento. Eu agradeço, viu, Kelmer, de verdade, por todo esse momento que você gerou para nós, essa reflexão, e que Deus te abençoe ricamente, Deus esteja com você, assim com todos nós. Eu quero encerrar orando pela sua igreja, orando por onde você está. Estou vendo aí a Samanta, que alegria ver você aqui. Fico feliz em você estar conosco agora, mesmo sabendo que o teu fuso horário é outro, mas você está aí. Olha só, Kelmer, tivemos aí nossa live internacional aí, então a Zamantinha era membro da nossa igreja, hoje ela está morando no seu país de origem, né, seu país materno. Que Deus te abençoe, Samanta. Feliz aí, um beijo na Lucy, saudades assim imensas de todos vocês. Minha filha manda um beijo também para Lucy, minha esposa também. Mas, gente, eu agradeço demais. Estou vendo aqui gente do Tietê, Igreja Batista Jardim Tietê, que Deus abençoe ricamente, gente do Boa, gente de todos os locais aí que a gente está, pelo menos aqui acompanhando. Eu quero orar pela sua vida. Diadema é brequeira, hein, pastor Kelmer? Como é que nós faz? Colocar um soul music, uma coisa mais jazeira, aquele negócio mais pra frentão, como é que fica? Uma coisa mais swingada fica bom, velho. Quando tem um negão na banda, pastor, como é que fica? Uma coisa swingada. Oi? Uma coisa mais swingada, vai ficar bom. Coisa mais... Entendeu? Eu sinto falta também, hein? É isso, gente. Zoeira, pastor. Eu sou assim, o Rodrigo me conhece, hein? Então, gente, vamos orar então, agradecer, e em seguida estamos aí dispensados. Eu agradeço pela sua participação, e essa live vai ficar gravada. Estava pensando até em depois deixá-la carregada no YouTube também, tá bom? Então, vamos encerrar. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, por este momento. Te agradeço, Deus, por todo esse tempo que estivemos aqui agora ouvindo dessa palestra, dessa conversa que foi mega produtiva, foi muito rica. Agradeço pela vida do pastor Kelmer, que nos deu aí algumas direções, aplicativos, sugestões sobre atmosferas e cuidado, tudo para a excelência da nossa adoração para o culto. Deus, te pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja conosco como igreja, esteja conosco nesse tempo de adoração que realizamos continuamente. Pai, te pedimos agora em especial pela vida do Kelmer, pela vida do Brunão também que está aí, de toda a equipe do Boa, que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida, seja multiplicando bênçãos nessa igreja que é digna de louvor e adoração. Que o Senhor esteja com o pastor Josué, especialmente também, esteja com eles, ó Pai, lhes dando frutos, lhes dando bênçãos, lhes dando sabedoria para poder replicar o excelente trabalho que ele já tem realizado para a glória e para todo o louvor que nós vemos aqui, ó Pai. Também esteja conosco, esteja com a nossa igreja, esteja nos abençoando, esteja nos dando sabedoria e entendimento para entender de forma amorosa e respeitosa os conselhos, as palavras também aqui que foram ministradas nesse lugar, ó Pai. Essa é a nossa oração que fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite. Kelmer, Deus abençoe. Alcides, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Kelmer. Prazer te rever. Prazer o meu. Isso aí, pessoal. Deus abençoe. Pessoal, falou. Tchau, tchau, gente. Valeu, pastor. Obrigado pela contribuição aí, pastor.